que somos sempre objeto dos cuidados do mundo espiritual, que busca nos oferecer sempre saúde, calma, tranquilidade para viver todas as emoções das nossas vidas. Então, precisamos nos colocar de corpo e alma nesse momento em que a espiritualidade está ao nosso lado e nós tentamos entender cada vez melhor a palavra do Evangelho. Nossa irmã Eliane fará a leitura do texto que tem por finalidade exatamente nos colocar de corpo e alma nesse espaço e nessa hora. Boa tarde a todos. O primeiro, o Espírito de Verdade, Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitos elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmos. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano. A feição de luz meteórica riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que o conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora nas condições de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. E agora vamos começar
o estudo do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nos itens 2 e 3, e de acordo com o estudo que a nossa irmã Leuda desenvolveu para facilitar o nosso entendimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Hoje é segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao capítulo 20, os trabalhadores da última hora, também conhecido como os trabalhadores da vinha do Senhor. E nos coube comentar 2 itens, todos 2 são instruções enviadas por espíritos diferentes. O item 2 foi enviado pelo espírito Constantino e o item 3 pelo espírito Henri Heine, um alemão. Mas todos 2 tratam do mesmo subtítulo: os últimos serão os primeiros. Antes de eu me deter mais nos itens 2 e 3, eu vou me permitir dar uma passeada no capítulo 18. Porque eu vejo é claro que todos os capítulos do Evangelho têm uma coisa a ver com a outra, mas entre o 18 e o 20, eu percebo uma ligação muito profunda, né? No capítulo 18, a parábola que abre o capítulo 18 é o festim das bodas. E Jesus encerra essa parábola dizendo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. No capítulo 20, esse que nós vamos comentar hoje, que é a parábola dos trabalhadores de última hora, Jesus também encerra com a frase: muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Mas, antes dele dar essa última frase, essa conclusão, ele fala: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu botei esse porquê em vermelho. Esse porquê é um elemento de ligação, é uma complementação. Uma coisa tem a ver com a outra. Os últimos serem os primeiros, tem a ver com os que serão escolhidos. Vou procurar ser mais clara. No capítulo 18, a parábola do festim das bodas, um rei convida para um festim, para uma comemoração. Um rei. O que é um rei? Um soberano. Rei representa poder. Está muito acima de nós, não estamos cara a cara. Esse rei está representando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo e de todos. No capítulo 20, que é o de hoje, né? Um pai de família que tem uma vinha. O que é um pai de família? O pai é aquele que vela por nós, zela por nós, né? Nos ajuda, nos ensina. Se a gente faz uma coisa errada, ele dá uma outra oportunidade, ele perdoa, ele desculpa. Um pai de família, ele não fala um chefe de família. Chefe tem outra conotação. O pai de família está mais ali perto da gente, junto da gente, né? Torcendo pela gente, nos ajudando.
é a representação do Deus Pai, o Deus amigo, misericordioso, que nos ama, que quer o melhor para nós. Na parábola do capítulo 18, como também... passei errado. Não, passei. Aqui ele fala do reino dos céus, nas duas. O reino dos céus, o reino de Deus, que nós já entendemos o que seja, que está dentro de nós, que é o que ainda não alcançamos, que é a felicidade total. É a paz, é o que mais a gente deseja, é o que mais a gente quer. Paz, felicidade total. Aí alguém pode dizer assim, mas eu sou muito feliz. Eu tenho emprego, eu como bem, eu moro bem, eu durmo bem, minha família está bem, está todo mundo com saúde. Não quero mais nada. Mas vamos parar para pensar. Será que nós podemos dizer que somos totalmente felizes enquanto a gente vê um irmão nosso abandonado à sorte na rua? Dormindo na rua? Sem comer, sem qualquer assistência. Nós podemos dizer que somos totalmente felizes enquanto há guerras por coisas materiais, por interesses materiais de outros, tantos irmãos que morrem por interesses de outros. Podemos dizer que somos totalmente felizes quando a gente mal pode andar na rua, é todo mundo com medo do que pode acontecer, de assalto, de roubo, de sequestro. Não. Seríamos egoístas. Depois Jesus... meu Deus, eu estou passando toda hora errado. Depois Jesus coloca no festim das bodas uma motivação. Olha só. Os espíritos ditaram todos os ensinamentos para Kardec. Foi tudo veio dos espíritos. Mas a arrumação no Evangelho, Kardec é que faz. Kardec é que fez. E é um baita pedagogo, nós já comentamos, né? Eu sou fã de Kardec. Olha o que ele faz. No capítulo 18... ele, como todo bom pedagogo, faz uma motivação, uma incentivação. Olha, vai haver um festim, vai haver uma festa. Deus vai convidar, o rei vai convidar para uma grande festa. Está motivando, né? Como é que a gente faz com as nossas crianças? Você quer ir à praia tal dia? Você quer fazer um passeio tal dia? Você quer ganhar tal presente? Então faz isso assim, não é? Pois é. Ele coloca a motivação, o incentivo, o festim das bodas, uma grande festa. Qual é o ambiente de uma festa? Só alegria. Só felicidade, só riso, só música. Quanto tempo que eu não te vejo? Aí fala, conversa, e abraça daqui, abraça dali. Não é para acontecer briga, é só paz. Quem não quer? E ele, no capítulo 20, ele apresenta a prática. Os meios, o meio para eu conseguir participar desse festim. Ou seja, trabalhar na vinha do Senhor. Trabalha na vinha do Senhor se você quer participar desse festim, do festim das bodas. Quem são os convidados do rei? Todos, porque todos são chamados. Pagão, cristão, idólatras, todos somos convidados do rei. Quais são os convidados? Quais são os convidados do pai de família? Não está acendendo mais a luzinha. Aqui, quais são os convidados? Todos que ouviram
ou ouvem falar de Deus como único, Deus único, das suas leis. Todos que ouviram falar, viram, ou todos que ouvem falar dos ensinamentos de Jesus. Esses são os obreiros da vinha do Senhor. Quem faz o convite do rei? Os servos. Rei tem servos. Eles saem convidando todos para o grande festim. E os convidados do pai de família, quem faz o convite é Jesus. Porque Jesus é o administrador da vinha do Senhor. Não, tá, é que eu apertei errado. O Jesus é o administrador do nosso planeta, dessa vinha aqui. Ele é que faz o convite. Ele acompanha o serviço, ele orienta através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, ele conserta, ele aconselha, e ele é que vai acertar a conta, vai pagar o salário em nome do proprietário. Dito isso, todos nós somos convidados para semear a boa semente, para exemplificar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que representam as leis morais do Criador. Mas o que vem a ser uma vinha? O que é a vinha do Senhor? Vinha é o conjunto de videiras. É aquele local onde estão plantadas várias videiras, ou seja, aquela planta que dá uvas. E é uma das mais antigas tarefas, atividades dentro da agricultura. É o cultivo da videira. Várias videiras, uma vinha. Mas Jesus diz que o pai de família saiu de madrugada, está lá na parábola dos obreiros, né? Que abre o capítulo. O pai de família saiu de madrugada para procurar trabalhadores para sua obra, para sua vinha, à madrugada, ou seja, desde que começou o processo de transformação do nosso planeta Terra num planeta de regeneração. Desde quando começou esse processo que Jesus convida para trabalhar na vinha do Senhor. Desde a madrugada são recrutados trabalhadores para a vinha do Senhor. Vamos lá entender. Em A Caminho da Luz, de André Luiz, ele diz que esse processo de transformação do nosso planeta, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, começou 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Ora, vejam lá, eu não sou muito boa na matemática, mas essa daqui eu acho que é fácil da gente entender. 4.000 anos antes de Cristo, mas depois de Cristo nós estamos em que ano? 2024. Já se passaram 2.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos depois de Cristo, 6.000 anos que nós já temos nessa transformação do nosso planeta.
Por isso que no decorrer de tantos séculos foram contratados, como nós vimos lá na frente, deixa eu voltar lá, profetas, Moisés, os iniciadores da etapa do progresso, todos que colaboraram com isso. Depois os apóstolos na época de Cristo, os mártires, os pais da igreja, os filósofos, os sábios e, por último, os espíritas. Opa. Bom, continuando o raciocínio. A nossa doutrina espírita começou realmente com a vinda do Consolador prometido, que Jesus prometeu na última ceia com seus discípulos. O Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, a doutrina espírita tem 167 anos. Chico Xavier participou de um trabalho, de um programa chamado Pinga Fogo. Perguntaram para ele quando é que esse processo de transformação da Terra seria concluído. E Chico Xavier disse que os espíritos esclarecem que será concluído em 2057. A doutrina espírita tem 167 anos até agora. Para a conclusão do processo, para chegar a 2057, nós estamos em 2024. Para 2057 faltam quantos anos? 33 anos. Soma 167 anos, quando começou a doutrina espírita, quando começamos a ser espíritas, com esses 33 anos que faltam, quanto dá? 200 anos só. Realmente nós fomos os últimos convidados e realmente nós não vamos completar uma diária conforme diz a parábola. Por que a gente não vai completar uma diária, Leuda? Vamos ao Salmo 93, que foi ratificado por Paulo em uma das suas epístolas. Para o Senhor, um dia equivale a 1000 anos. Se nós espíritas, em 2057, vamos ter só 200 anos trabalhando na obra do Senhor, na vinha do Senhor, nós não temos um dia de trabalho. Por isso que aqueles outros trabalhadores reclamaram. Vai ganhar a mesma coisa, só trabalhou 1 hora. Nós temos direito, sim, nós espíritas, os últimos trabalhadores, os últimos obreiros convidados, nós temos direito, sim, ao salário. Não é nenhuma injustiça. Por quê? Primeiro porque nós já conhecemos mais, nós já conhecemos a lei de reencarnação, nós já conhecemos a existência da vida futura, já sabemos que essa vida material, esse corpo, é passageiro, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós já conhecemos o intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados. Então, já temos mais conhecimento sobre o mecanismo da vida, sobre as leis divinas, que os outros não tinham. Os outros trabalhadores, os anteriores, a maioria não tinha. Tanto que Jesus disse que o Consolador vinha esclarecer outras coisas que ele não podia dizer naquele momento, que ninguém ia entender nada. Nós temos direito, sim, ao salário, porque nós temos fé. E olha a esperteza de Kardec. No capítulo 18,
ele incentiva, ele motiva. Vamos lá, vamos melhorar, gente. Vamos participar da festa, mas para isso você tem que trabalhar na vinha do Senhor. E o que ele põe no meio, no capítulo 19? A fé remove montanhas. Ou seja, ele nos incentiva a ter fé, a querer melhorar moralmente, a querer vencer os nossos vícios, a querer colocar para fora as nossas virtudes, os nossos diamantes, as nossas pedras preciosas. Ele incentiva a remover as montanhas que ainda prejudicam o nosso trabalho na vinha do Senhor. Que montanhas são essas? A gente viu no estudo anterior. A fé, a vontade de crescer, de melhorar espiritualmente, removendo as montanhas do egoísmo, do orgulho, da maledicência, da inveja, da prepotência. Então, os 3 capítulos estão realmente ligadinhos. Entre os espíritas, entre nós espíritas de hoje, revivem ou reviverão amanhã muitos dos que nos precederam. Aqueles primeiros trabalhadores, da primeira hora, da segunda, da terceira, da quarta, muitos estão entre nós e muitos ainda vão chegar nesses 33 anos. Existem mais de um profeta, mais de um discípulo de Jesus, mais de um propagador da fé cristã, mais de um discípulo, mais de um mártir. Quiçá nós, aqui, muitos de nós, estejamos nessa condição, graças à lei de reencarnação. Concluímos, então, que todos os trabalhadores, da primeira até a última hora, se unem para o trabalho, agora na cumeira do edifício, não mais na base do processo de evolução do planeta. Nós agora estamos trabalhando na cumeira, lá na pontinha do trabalho, ou do telhado. Estamos fechando o processo de evolução. É a última hora, é a última chance para nós trabalhadores da vinha do Senhor. Tudo se interliga, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. É tudo conectado. Tudo se liga. A gente vai desenvolvendo, vai crescendo espiritualmente, intelectualmente. Há uma ligação passado, presente e futuro, como há uma ligação nos nossos órgãos. O nosso sangue é filtrado ali, é bombeado ali, é passado para não sei para onde. O nosso alimento entra pela boca, é mastigado, passa pelo esôfago, vai para o estômago, trabalha os ácidos do estômago. Tudo é interligado. Nós somos bons espíritas? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque o Constantino, ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, vós sois os obreiros da última hora. Bons espíritas, não é qualquer um espírita. O que vem a ser um bom espírita? Um espírita verdadeiro, que nós já vimos em outras palestras. Como é que a gente reconhece um bom espírita, um espírita verdadeiro? Pelos esforços que faz para se transformar moralmente. Aí eu pergunto, estamos contribuindo ou atrapalhando o processo de elevação do nosso planeta? O que a gente está fazendo para que o nosso planeta possa realmente se elevar, para que nós possamos acompanhá-lo nesse processo de evolução?
Como estamos em relação aos nossos sentimentos? Vamos lá. Nós contribuímos para a discórdia? Nós incentivamos o ódio? Ou a gente apazigua? Ou a gente exemplifica o bem, a união, a fraternização? Nós mantemos ainda preconceitos de raça, de inclinação sexual, de religião. Fulano não quero saber, não. Ele pensa diferente de mim, ele segue outra religião. Não, ele é de outra raça. Ainda fazemos isso, essa discriminação? Ou nos olhamos todos como irmãos? Exemplificamos a boa nova, ou seja, semeamos a boa semente, frutificamos, exemplificamos os ensinamentos de Jesus? Somos bons espíritas? É um caso para nós pensarmos. Sabe também por que nós merecemos o salário, o pagamento, a recompensa? Porque o Senhor vê em nós mais disposição para o trabalho na sua vinha. Nós queremos melhorar. Nós temos boa vontade. Nós já temos feito uma autoanálise. Pô, eu ainda sou assim, assado, isso precisa mudar. Ele vê em nós a qualidade e a intensidade do trabalho, ou seja, o comprometimento. Tomei consciência do que tenho que mudar, do que eu ainda tenho de ruim, de que não é aceitável, de maus sentimentos. E eu me esforço para mudar. O comprometimento. O que eu vou fazer? E vou conseguir mudar nesse aspecto ainda negativo. Ele também vê em nós que não esperamos salário, nem reconhecimento, nem aplausos, nem elogios. Nós trabalhamos por amor. Onde, como e quando o Senhor nos determina. No grupo que nós frequentamos, na nossa família, no nosso trabalho. Onde, como e quando o Senhor nos determina. Mas a obra do Senhor conta com os servidores de todas as latitudes, né? De todos os lugares do mundo. Nós temos pessoas trabalhando na obra do Senhor. Não é só dentro do Espiritismo. Todas as religiões, todas as casas que ensinam o Evangelho de Jesus. Mas alguns servidores, alguns trabalhadores, alguns obreiros deixam um pouquinho a desejar. Por exemplo, uns só colaboram em tarefas que lhe agradem. São os obreiros caprichosos. Vou pular um, volto depois. Outros só ajudam segundo as circunstâncias do tempo. São inconstantes, os obreiros inconstantes. Aqui a gente lembra da parábola do semeador. Lembra aquela semente que cai no terreno cheio de pedras ou num terreno de espinho? Maravilhados com a doutrina, que beleza, quanta verdade, que coisa boa, como é bonita, mas deixa para depois. Hoje eu vou ouvir a palestra. Semana que vem eu não vou, não, eu não estou afim, eu não gosto do palestrante tal. Eu prefiro fazer para minha casa de campo, lembram-se? Para minha casa de praia, lá no semeador. É depois eu penso nisso. Outros obreiros existem só para se mostrar. Trabalham na obra do Senhor, seja em qualquer casa, para se mostrar. São os obreiros vaidosos. Eu faço, eu aconteço, eu sou tal. Existem também aqueles
que trabalham na obra do Senhor para repararem as contribuições ou os defeitos alheios. São os obreiros levianos. Poxa, eu participo dessa atividade, daquela, dentro da casa. Fulano não participa de nada. Sabe lá? Se duvidar, muitos que dentro da casa não participam, lá fora estão fazendo muito mais do que aqueles que só fazem para se mostrar, para dizer que estão fazendo, que estão presentes. Não sabemos como é que vamos julgar. E outros ainda que reclamam vantagens pessoais, são os obreiros egoístas. Eu sou mais antiga na casa. Eu sou uma palestrante da casa. Eu sou o dirigente da casa. Eu sou o responsável por esse setor, ou por aquele outro. Eu tenho prerrogativas. Nada disso. Não podemos ter esse pensamento dentro de uma casa da doutrina espírita. E o que dizer daqueles que não querem participar da obra do Senhor? Não fazem nada na vinha do Senhor. São alheios. Estão ocupando o seu tempo, ao invés de trabalhar na vinha do Senhor, estão matando, roubando, destruindo famílias, separando pessoas, espalhando ódio, aplicando a corrupção. O que dizer desses irmãos que não estão trabalhando na obra, na vinha do Senhor? Será que vai ser salvo quando chegar aquele momento? 2057 não está tão longe. Senhor, Senhor, me perdoa, eu prometo isso, eu faço aquilo, eu não fiz por causa disso. E o Senhor vai responder: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, recomeça, portanto. Ou seja, reencarna novamente num processo de provas e expiações, ou quiçá em outro mais inferior. Você não tem condição de seguir com o planeta para um planeta de regeneração. Como foram os degredados, os exilados de Capela. Capela, o planeta evoluiu, muitos seguiram, aqueles que melhoraram os seus sentimentos, seus pensamentos, aqueles que se modificaram moralmente, não só em conhecimento, mas milhões não conseguiram seguir com o planeta. Para onde que eles vieram? Para a Terra. A maioria para a Terra. Os antigos hindus, os antigos hebreus, os antigos egípcios, inteligentíssimos. Basta ver, estudar as histórias deles, inteligentíssimos, mas moralmente atrasados. Muitos já conseguiram voltar lá para o seu planeta, um estágio melhor, mas muitos ainda estão entre nós, principalmente por causa do orgulho, que é o vício básico, é o vício que origina todos os outros vícios. Agora, por curiosidade, vamos comentar a simbologia da videira. Por que a videira, a vinha do Senhor, é tão importante, aparece tanto na nossa doutrina? Eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos, lá no Prolegômenos, é um palavrão, Prolegômenos, é o introdutório. Depois da introdução, tem o introdutório. E esse
prolegômeno foi assinado por vários espíritos superiores. Olha, Santo Agostinho, João Batista, Sócrates, Platão, São Luís, o Espírito de Verdade, Swedenborg, Franklin e muitos outros. Só gente da pesada. Aí o que eles disseram lá para Kardec? Está tudo lá. Vocês, chegando em casa, procurem ler no Livro dos Espíritos os prolegômenos. Não é muito grande, não. Vale a pena. Eles dizem assim para Kardec: é chegada a hora para instruir e esclarecer os homens, abrindo nova era para a regeneração da humanidade. Isso, 1857, quando surge o Consolador Prometido, a doutrina espírita. É chegada a hora. Daqui até 2057, os homens têm que ser tocados, têm que se modificar, se quiserem seguir com o planeta para um nível superior. E os espíritos ordenam a Kardec: olha, porás ao cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque esta cepa é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Querem ver qual é a cepa? Olha ela lá. A cepa é o ramo da parreira. O ramo da parreira é o princípio material que gera o corpo físico. E o licor é a seiva, é o que vai ali no caule, né? Nos caulezinhos, é o licor. É o líquido que contém a essência do vinho ou do suco de uva. Ele representa o princípio espiritual que gera a individualidade, ou seja, que gera os espíritos, os seres inteligentes da criação. Cepa, princípio material, o galho. E a seiva que corre ali dentro, o líquido, né? O licor, o princípio espiritual. Unindo o primeiro com o segundo, cepa com seiva, faz brotar o bago, a uva, o fruto. Vamos comparar. O cultivo da videira é lento, muito lento. Dizem que nos primeiros anos não dá fruta, não nasce fruta, porque os galhos, os ramos, precisam ser fortalecidos para aguentar o peso daqueles cachos todos de uva. Assim também somos nós. O nosso despertar espiritual, a nossa evolução espiritual é muito lenta também. São várias e várias encarnações. Em cada encarnação a gente dá um passo em inteligência e em moralidade. O licor, que é o espírito, que é o álcool, aquela seiva, né? Contém impurezas que alteram a essência do produto, a essência do vinho, a essência do suco de uva. O espírito também contém impurezas que por isso precisam ser retiradas encarnações e encarnações. A essência só é recuperada, a do vinho, através de várias destilações. Ninguém faz o vinho e bebe imediatamente, não é assim que funciona. Eles têm um momento, né? Alguns anos, algum tempo, sendo trabalhados para que as impurezas não atrapalhem o sabor, o valor do vinho. E assim também somos nós. O espírito precisa de várias encarnações para limpar as impurezas. Essas impurezas
que ficam marcadas no nosso perispírito. O vício do fumo marca o nosso perispírito. O vício da droga marca o nosso perispírito. O vício da bebida marca o nosso perispírito. O ódio, a raiva, a vingança marcam o nosso perispírito. São impurezas que precisam ser eliminadas do nosso perispírito. E é através de encarnações que a gente purifica o perispírito. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. O espírito só se purifica, só cresce encarnado. Ele precisa do corpo para trabalhar, para crescer, para conviver com os outros e ir trabalhando os seus sentimentos, a sua moralidade. Às matérias estranhas se assemelha o perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 196, que eu acabei de explicar. As impurezas ficam no perispírito. Ele também precisa ser purificado. O ramo só produz fruto se estiver unido ao tronco da videira, não é óbvio? Se o ramo estiver solto, como estava ali no desenho, não vai dar fruto coisa nenhuma. Tem que haver a árvore, a videira. Então, olha só, o que Jesus fala para a gente? Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Está registrado em João. Jesus é a videira que alimenta os galhos. Nós somos os ramos. Ele que alimenta através dos seus ensinamentos, através do seu evangelho, através do seu exemplo. Sem ele, como ele diz aqui, não produzimos fruto. Não exemplificamos o bem. Nenhum ramo, disse Jesus, está registrado em João, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se você não estiver ligado a Jesus, aos ensinamentos que traduzem as leis divinas, que são palavras que ele mesmo disse, não são minhas, são do meu Pai, se não tivermos ligado, não podemos ter frutos, gerar frutos. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. É através de Jesus que passa o próprio amor de Deus para os ramos, para nós, como ele mesmo disse. Ele traz os ensinamentos, as palavras do nosso Criador. E aí, correu essa semana nos zaps aí uma poesia, que há uma discussão de quem foi, de quem não foi, quem é o autor, quem não é, que o título é Quando a Tempestade Passar. Muita gente deve ter recebido esse zap. E colocam uma autora que não é verdade. O autor dessa poesia é Alex Valdez, é um cubano. E essa poesia foi feita durante a pandemia. Passam, nesse zap, estão passando, que ela foi feita numa outra pandemia, não me lembro agora em que ano, não sei se 1800, alguma outra pandemia que foi braba. Não foi, foi feito nessa pandemia do coronavírus. Mas eu achei interessante que muita coisa aqui se encaixa na nossa maneira de viver. E o incentivo para nós nos melhorarmos, para nós pensarmos
um sofrimento da separação dos nossos amores, dos nossos amados, quando uns forem para o planeta de regeneração, outros voltarem para o planeta de provas e expiação. Eu achei muito legal. Quando a tempestade passar e se amansem as estradas e sejamos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, vamos nos sentir bem-aventurados, tão só por estar vivo. E nós lhe daremos um abraço ao primeiro desconhecido. Elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nos lembraremos tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais desídia, seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos ou o que nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o frágil, o que significa estar vivo. Vamos suar empatia por quem está e por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho, aquele que pedia peso no mercado. Peso é a moeda cubana. De quem nós não soubemos o nome e sempre esteve ao seu lado. E talvez o velho pobre era Deus disfarçado. Você nunca perguntou seu nome porque estava com pressa. E tudo será milagre. E tudo será um legado. E a vida será respeitada. A vida que vencemos. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, que nos tornes melhores, como você nos sonhou. Alex Valdez. Acho que dá para a gente aproveitar muita coisa dessa poesia. Dá para nos sensibilizar em muitos pontos. Obrigada pela atenção e até uma próxima.